Boa noite. Namibe, na rota do turismo, a construção de infraestruturas marítimas integradas promete alavancar o turismo e a economia de Moçambique. Existem mais de 120 mil bilhetes de identidade por levantar nos postos de identificação do país. Marci Lopes garante que a massificação do bilhete é um marco dos 50 anos de Angola. França registra o primeiro caso de ébola no país. Trata-se de um médico que esteve recentemente na República Democrática do Congo. E leopardos perdem com a Colômbia, mas acreditam que ainda é possível vencer o Uzbequistão e passar para os 16avos de final no Mundial das Américas. Bem-vindos ao Telejornal. A Polícia Nacional no Icolibengo desativou um centro de mineração de criptomoedas com um PT avaliado em mais de 100 milhões de kwanzas e mais de 50 processadores numa fazenda no Zango 3, na Zona A. As zonas com arbustos e vegetação densa são locais prediletos para a atividade agrícola, mas no Zango 3, neste matagal, no interior desta fazenda, era feita a mineração de criptomoeda, uma atividade proibida por lei. Acontece que, após a denúncia pública, os efetivos da DIP desmantelaram o centro de mineração neste local. No interior da fazenda foram igualmente apreendidos processadores, incluindo diversos meios tecnológicos que facilitam a mineração, numa altura em que a polícia garante estará a trabalhar para deter os implicados neste crime informático. Nós continuamos ainda a trabalhar em sede de investigação, de forma a identificar os cidadãos estrangeiros de nacionalidade chinesa que trabalhavam e praticavam esta mineração de criptomoeda aqui, uma vez que quando eles aperceberam-se da presença da polícia, já chegando aqui neste local, pela vegetação, colocaram-se em fuga. Além da infraestrutura concebida para a mineração de criptomoeda, no interior da fazenda foi possível constatar algumas condições de alojamento que dão sinais que a fazenda estava a ser guarnecida por cerca de 8 elementos. Nós temos a informação que aqui ao lado deste espaço de mineração tem uma residência e temos a informação de que ali residiam 6 cidadãos chineses. E também tinha alguns cidadãos nacionais que trabalhavam naturalmente para estes cidadãos. Portanto, nós estamos a falar de mais ou menos 7 a 8 pessoas que funcionavam aqui. Porém, os cidadãos chineses é que praticavam a mineração aqui neste local. A Polícia Nacional de Angola procedeu ao encerramento do espaço com selo de acordo com a orientação do Ministério Público. Foi apresentado hoje no Namibe ao governador Arsene Mangueira o projeto de infraestruturas integradas marítimas de apoio às atividades portuárias em Moçambique. O projeto contempla 2 fases e prevê a construção de um terminal de cruzeiro, marina, hotéis, restaurantes, auditórios e áreas de lazer que vão servir de apoio ao setor do turismo. O projeto prevê a construção de infraestruturas numa área de 180 hectares, que são 90 metros para dentro do mar e 100 metros de comprimento à terra. A iniciativa do Porto do Namibe vai contemplar áreas de lazer, construção de uma marina, hotéis, restaurantes, auditórios, área de lazer, entre outros que servirão de apoio ao turismo. É um projeto de infraestruturas integradas marítimas de apoio ao turismo e à atividade portuária, que tem 2 componentes, tem uma componente turística e tem a componente comercial, que tem muito a ver com a nossa atividade portuária. É um projeto que retira o porto da sua zona de conforto, do seu core business, que é carga e descarga de mercadoria, e passa para uma outra
para um outro tipo de atividade. Quando concluído, o projeto vai permitir colocar o Namibe na rota mundial do turismo. Algo que tem aqui bastante impacto é os acordos que se podem fazer com as instituições, com as empresas de turismo, sobre o número de cruzeiros que podem aqui parar. E isso é que vai ter impacto depois na definição da dimensão final do terminal de cruzeiros, da quantidade de passageiros que aqui vai ficar. Portanto, tudo isso está interligado. Não é um número que esteja líquido. Tem sim, uma grande participação do Estado angolano, mas depois todo o restante tem a ver com a participação privada. Serão investimentos privados que irão ter aqui lugar. Os números não podemos dizer que andarão 20% provavelmente por parte do governo angolano e o restante será investimento privado. A classe empresarial aplaude a iniciativa que, para além de tirar jovens do desemprego, vai impulsionar a economia local nos mais variados setores. Esses projetos são sempre muito benéficos para a nossa cidade e província também, uma vez que abrangem vários ramos da nossa estrutura provincial, como turismo, como hotéis. A maquete do projeto foi apresentada aos membros do governo, da sociedade civil e a classe empresarial. A TAG inaugurou a ligação direta entre Luanda e Guangzhou, na China, e reforça as relações de cooperação entre os dois países. Abre, além disso, novas oportunidades de negócios entre o gigante asiático e Angola. A TPA embarcou no voo inaugural. É a companhia de bandeira a rasgar os céus e a ganhar altitude. O voo inaugural partiu de Luanda praticamente lotado. A bordo do Boeing 787 Dreamliner, com capacidade para 313 passageiros, seguiu uma delegação composta por membros do governo, diplomatas, empresários e responsáveis da TAG. A viagem, de cerca de 14 horas, sem escalas, simboliza uma nova etapa na conectividade entre os dois países. Entre os passageiros, o entusiasmo era visível. Para muitos, a nova rota significa menos tempo de viagem, mais conforto e maior facilidade para fazer negócios entre Angola e a China. Horas depois, a aeronave tocava o solo chinês. São 7 horas da manhã em Guangzhou. À chegada, o avião foi recebido com o tradicional batismo d'água, uma distinção reservada a momentos especiais da aviação. Temos estado a ter uma recepção muito calorosa e muito profissional da parte das autoridades e dos parceiros técnicos chineses em Guangzhou e, portanto, a visão é, nas próximas semanas, começarmos progressivamente a aumentar as frequências e chegarmos numa primeira fase às 3 frequências por semana. Guangzhou integra uma estratégia mais ampla de crescimento internacional e de consolidação de Luanda como plataforma regional de distribuição aérea. A nova rota Luanda-Guangzhou da TAG é um novo marco histórico para a nossa aviação e para a conexão entre dois povos que são ligados em todos os aspectos econômicos, comerciais, culturais e por aí fora. A abertura da nova rota está a criar a expectativa junto da comunidade empresarial. Nós, os empresários, é uma linha de aproximação, porque a gente antes fazia escala em outros países, agora vamos direito. A procura pelos bilhetes superou as previsões iniciais, demonstrando o interesse crescente de investidores, comerciantes e turistas dos dois países. Lançamos as vendas para o destino de Guangzhou há umas semanas atrás. De facto, a demanda tem sido muito grande, não só da comunidade chinesa em Angola, mas também dos empresários nacionais que agora veem uma oportunidade, de facto, de fazerem os seus negócios de forma mais facilitada. A ligação direta entre Luanda e Guangzhou representa um marco histórico para a aviação nacional e para as relações entre Angola e a China. A viagem correu bem, meio cansativa, mas é melhor do que fazer escala. Foi uma viagem direita e está tudo descansado. Angola até China,
Acho que negócios, o turismo está muito próximo para a ligação no nosso coração. O fim das escalas representa uma vantagem estratégica, reduz custos, tempo de deslocação e aumenta a eficiência das operações comerciais. Muitas vezes já estive aqui na China, teve viagens mais cansativas do que esta. Mais do que ligar 2 aeroportos, esta rota aproxima economias e encurta distâncias. Com a abertura desta rota, a TAG reforça a sua presença internacional e dá mais um passo na transformação de Angola num importante centro de ligações aéreas entre África, a Ásia e o resto do mundo. Bernardo João Carlos Lino TPA, Guangzhou, China. O Serviço de Identificação de Ndalatando, na província do Konza Norte, já emitiu cerca de 400 bilhetes de identidade. O governador João Diogo Gaspar testemunhou o arranque oficial deste processo. Veio dos arredores da cidade de Ndalatando para renovar o seu bilhete de identidade. Para Luís Lourenço, o processo foi rápido. O meu bilhete caducou no dia 16, hoje vim tratar e hoje também fizeram a minha entrega do bilhete. Para aqueles que não têm bilhete até agora, aproveitem, porque o sistema está fácil mesmo, tratou hoje e também recebe o seu bilhete à vontade. O processo foi tão rápido. Antes era um mês e meio e hoje é minutos. São utentes que aproveitaram o primeiro dia oficial da emissão do bilhete de identidade localmente. O utente vai passar pela sala da análise, onde vai ser analisado o seu documento, pela sala da recolha de dados biométricos e depois vem para a sala da aprovação do bilhete de identidade. Então, o utente poderá levar, ao chegar nas nossas repartições de identificação, poderá levar 20 a 30 minutos para ter acesso ao seu bilhete. O governador provincial, João Diogo Gaspar, que percorreu todas as dependências do Departamento de Identificação Civil de Ndalatando, disse ser um momento importante para todos os cidadãos do Konza Norte que esperavam vários meses para a obtenção do documento. Também conseguimos compreender que há alguma resistência ainda por parte do cidadão, porque o cidadão não está informado de que o sistema é melhor do que o anterior. O anterior, você tratava o bilhete, era impresso em Luanda e depois Luanda mandava aqui o bilhete na província. Só assim é que o cidadão tinha acesso ao bilhete. Hoje não, hoje você vem para aqui, trata o bilhete, é impresso e o cidadão automaticamente tem o acesso ao bilhete e poder fazer a sua vida normal. Nós temos estado a assistir que há municípios que não tinham pessoas registradas e com bilhete de identidade, como é o caso do Tango, Muinga. Hoje já sentimos a presença de pessoas com bilhete de identidade e isto para nós é um grande motivo de satisfação. Vale realçar que a identificação civil do município de Ambaca foi também reabilitada e apetrechada. No Kazengo, este equipamento instalado veio dinamizar o processo de emissão do bilhete de identidade que antes era impossível na região. Mais de 120 mil bilhetes de identidade aguardam pelos seus titulares nos postos de identificação de todo o país. Os dados foram revelados pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. Marci Lopes, que ontem esteve na grande entrevista da TPA, destacou os avanços que Angola já alcançou com a massificação do BI ao longo dos 50 anos de independência, mas reconhece que há ainda desafios a serem superados. Ao longo dos 50 anos da independência, Angola implementou vários programas e projetos de atribuição massiva do bilhete de identidade aos cidadãos nacionais. Neste âmbito, foram criados diversos mecanismos com o objetivo de garantir que todos os angolanos tenham acesso ao documento de identificação. A informação foi avançada pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marci Lopes, durante a grande entrevista na TPA. O plano de universalização do bilhete de identidade tem várias dimensões. Tem uma dimensão material, logística, em que o Estado tem a obrigação de garantir que existam equipamentos tecnológicos em toda
a extensão do território nacional para que o bilhete de identidade seja emitido com maior celeridade. Nós estamos a fazer isso. Neste momento, das 21 províncias, estão 19 províncias com cobertura nacional de impressão do bilhete de identidade. Faltam apenas o Mochico e Cabinda. Estas duas províncias vão ficar concluídas amanhã de manhã, sendo certo que no Mochico a equipa já esteve a trabalhar hoje, os primeiros testes foram realizados com sucesso. Com a cobertura nacional, o plano visa colmatar várias insuficiências no processo de identificação civil, promovendo a descentralização dos serviços e tornando-os mais modernos, acessíveis e céleres para os cidadãos. Antes do plano de universalização, a impressão do bilhete de identidade era central. Era feita no Quilamba, no Centro de Produção de Bilhete de Identidade, e não havia impressão local. Este resultado foi alcançado por decisão do Estado em colmatar uma série de deficiências que o processo de impressão local continha. Hoje, que estes resultados, estas questões foram superadas, já há condição para que o Estado possa voltar a fazer impressão local dos documentos e em todas as províncias. Neste momento nós temos disponíveis em cada província uma impressora apenas, mas até o final de julho nós teremos mais impressoras em todas as províncias. Já fizemos teste piloto, claramente que Luanda e outras províncias como Huila, Huambo, Huis, que têm maior densidade populacional, terão maior número de impressoras para atender ao volume de pessoas e de potenciais eleitores que residem nestas localidades. Nós hoje temos um constrangimento, diria, um problema, que é o de as pessoas não levantarem os seus bilhetes. Nós temos aproximadamente 120 mil bilhetes nos postos. E já agora, um apelo à população que acorra aos postos de identificação e levante os seus bilhetes. Eu não sei se aqui no estúdio todo mundo tem bilhete de identidade consigo, mas se não tiverem, por favor, vão levantar. Que vão levantar os postos. Se não têm o bilhete, tratem-no. Hoje o processo é muito célere. Temos ainda alguns postos com alguma morosidade, mas isto é um processo contínuo. Nós estamos a treinar o nosso pessoal para que consigam trabalhar com maior eficiência e que o processo de tratamento do bilhete de identidade reduza o tempo para um mínimo de até 5 minutos. Temos postos em que já conseguimos esta meta e estamos a trabalhar com todas as pessoas possíveis, todos os funcionários que têm ainda alguma dificuldade e os funcionários com maior destreza para formar estas pessoas e atingirmos a meta ideal, que é de cada pessoa tratar o seu bilhete num período máximo de até 5 minutos. O ministro revelou ainda que o Ministério tem nos seus postos de identificação cerca de 120 mil bilhetes de identidade por se levantar em todo o país. Segundo Marci Lopes, esta situação tem provocado alguns constrangimentos nos serviços, embora reconheça que ainda persistem desafios relacionados com a morosidade no atendimento. Nós vamos tendo alguns casos de falta de sistema por causa dos links de internet. Não é por falha do aplicativo tecnológico, não é porque o Ministério das Tecnologias não disponibilizou os links, eles existem, mas como tudo na vida, às vezes as coisas falham. E quando falham, nós temos de criar mecanismos alternativos para resolver o problema das pessoas. A nível do bilhete de identidade isso não é possível, porque o processo é todo tecnológico. Para os serviços de cartório, de notariado, é possível porque quando o sistema falha, por alguma razão, ainda existem mecanismos opcionais de tratamento e reconhecimento dos vários atos por via manual. Conservatória, idem. Registro de nascimento. Não é possível fazê-lo de modo manual porque há um sistema integrado que gera um resultado de registro das pessoas. O ministro fez entender que o Executivo pretende reforçar a modernização dos serviços públicos e assegurar que todos os cidadãos tenham acesso à identificação civil, considerada um direito fundamental e uma ferramenta essencial para o exercício da cidadania.
Acontece amanhã em Luanda a segunda reunião plenária extraordinária da quarta sessão legislativa da quinta legislatura da Assembleia Nacional. O colóquio sobre ética e excelência no debate parlamentar reuniu hoje deputados, académicos e especialistas para uma reflexão sobre os desafios da conduta ética, o exercício do mandato parlamentar e a necessidade de se elevar a qualidade do debate político no país. A ética, o respeito institucional e a qualidade da argumentação estiveram no centro das discussões do colóquio sobre ética e excelência no debate parlamentar promovido pela Assembleia Nacional. Na abertura dos trabalhos, o presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, destacou que a excelência no debate parlamentar não se limita à defesa de posições políticas, mas exige também urbanidade, tolerância e compromisso com o interesse público. A construção de uma cultura de excelência no debate parlamentar deve-se sempre procurar a aceitação da diferença, a prática da tolerância, do diálogo e o sagrado respeito pela dignidade dos outros. Deve-se discordar sem hostilidade e defender convicções sem comprometer a dignidade do adversário político. Afinal, em democracia, o adversário nunca é inimigo. É um interlocutor legítimo no processo de construção do interesse nacional. E esta quinta-feira tem lugar a segunda reunião plenária extraordinária da quarta sessão legislativa da quinta legislatura da Assembleia Nacional. Daí a necessidade de fortalecer os princípios da integridade, responsabilidade e respeito mútuo entre os deputados, como forma de garantir um ambiente parlamentar mais construtivo e próximo das expectativas dos cidadãos. O Parlamento representa o encontro de valores da sociedade e nós, enquanto representantes dos cidadãos, devemos estar sempre na vanguarda da preservação desses valores, não deixando que o direito de livre expressão democrática seja corrompido pelo seu uso indevido. O discurso de ódio, a ofensa e a diminuição moral do oponente político não devem ter lugar no Parlamento democrático e plural. A salutar e necessária divergência política exige de todos nós a contraprestação de respeito pelos outros em todas as suas dimensões. A iniciativa enquadra-se nos esforços da Assembleia Nacional para promover uma cultura de ética e decoro parlamentar com vista a contribuir para o reforço da confiança dos cidadãos nas instituições democráticas e na atividade legislativa. O novo provedor de Justiça de Angola, João Manuel Francisco, tomou posse esta quarta-feira em cerimónia orientada pelo Presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida. O ato marca o início de um mandato de 5 anos à frente da instituição, que é responsável pela defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos junto da administração pública. O juramento pelas demais leis da República de Angola e assinatura do livro de posse, João Manuel Francisco é oficialmente o novo provedor de justiça da República de Angola. Eleito pela Assembleia Nacional na 9ª reunião plenária ordinária da 4ª sessão legislativa da 5ª legislatura, o jurista assume funções por um período de 5 anos nos termos da Constituição da República. A cerimônia de posse foi orientada pelo presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, e reuniu membros da mesa da Assembleia Nacional, os presidentes dos grupos parlamentares e das comissões de trabalho especializadas. O Provedor de Justiça é uma figura importante na arquitetura do nosso sistema constitucional, na medida em que é um elo fundamental na relação entre os cidadãos e a administração pública e um elemento essencial a assegurar a materialização dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. Estamos certos por isso que o Dr. João Manuel Francisco, todos nós o conhecemos por Dr. João Pinto, tem todas as condições para desempenhar com bastante sucesso essas funções
e, do nosso lado, manifestamos sempre a pronta disponibilidade da Assembleia Nacional para a colaboração institucional devida com vista ao êxito das suas funções. A ocasião levou a João Manuel Francisco a destacar a importância do provedor de justiça como entidade independente, vocacionada para a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, bem como para a promoção da boa governação e da justiça administrativa. Normalmente os grandes problemas atualmente, sobretudo, têm sido as questões relativas ao emprego, ao despedimento ilícito, abusivo, as situações sobre terras, as situações ligadas aos direitos fundiários, que têm gerado a ver conflito com as próprias comunidades rurais, as questões relativas às prisões, a prisão preventiva, que às vezes levanta alguma polêmica, o excesso de prisão preventiva, como se diz, não é? São as questões, os dados estatísticos mostram que tem havido cada vez mais queixas, mais reclamações, porque os cidadãos procuram cada vez mais a qualidade dos serviços. João Manuel Francisco sucede Antônia Florbela Araújo. Com uma vasta experiência na administração do Estado e no ensino universitário, o novo provedor de justiça assume o compromisso de contribuir para o fortalecimento do Estado democrático e de direito e colocar a defesa dos direitos dos cidadãos no centro da sua atuação. Tony Helena e Lucrécia Augusto. A nova vice-governadora de Malange para o setor político, económico e social foi apresentada esta quarta-feira aos membros do governo da província de Malange e outras entidades locais. Joana Tomás definiu como prioridade uma governação de proximidade com os cidadãos. Os setores da educação, saúde, energia e águas e a recuperação das vias de acesso são eixos estruturantes do governo da província de Malange, na perspectiva de dar resposta às preocupações dos cidadãos. Estas foram as orientações dadas à nova vice-governadora para o setor político, econômico e social, Joana Tomás, apresentada em cerimónia oficial aos membros do governo e outras entidades presentes. O povo de Malange está consigo e conta com a sua vasta experiência para a resolução dos problemas que afetam as nossas populações. É necessário trabalhar-se de forma afincada com os setores para a identificação dos problemas e dos programas que eles têm e traçar-se estratégias que visualizam e que prontificam a resolução dos problemas da nossa população. A nível do programa de combate à fome e à pobreza, nós aqui definimos 3 grandes prioridades. Acessibilidade, ainda que fora de terraplanagem, porque mesmo no passado vivíamos assim, nem todas as vias eram asfaltadas, eram bem terraplanadas e mantidas. Está a surgir água, está a surgir energia, está a surgir uma escola, está a surgir um posto médico, um centro de saúde, e irmos trabalhando nisto. A nova vice-governadora para a área política, econômica e social da província, por sinal filha da terra, garantiu que pretende pautar por uma governação de proximidade com os cidadãos, visando encontrar soluções para os seus problemas. Reafirmo igualmente a minha total disponibilidade para apoiar com disciplina, lealdade institucional, espírito de equipa e elevado sentido de missão a liderança da Sua Excelência, Senhor Governador da província de Malange, o engenheiro Marcos Junga, contribuindo para a execução rigorosa das políticas públicas e dos programas definidos pelo Executivo da província para o desenvolvimento sustentável de Malange. A lealdade, o patriotismo, a integridade, a cultura de prestação de contas e a dedicação ao serviço público constituirão princípios orientadores pertinentes e permanentes da minha atuação. Joana Tomás, apresentada nesta quarta-feira aos membros do governo da província de Malange. O setor da agricultura, pecuária e florestas registra nos últimos 5 anos um crescimento de 5%, uma contribuição de 14% para o produto interno bruto em 2021 e 19% em 2025. Hoje aconteceu em Luanda o lançamento do compacto AgriConnect Angola.
Angola torna-se, deste modo, no primeiro país da região austral a aderir ao Compacto AgriConnect, um projeto regional do Banco Mundial que fomenta o desenvolvimento agrícola. Com foco nos corredores do Lubito e de Malange, visando dinamizar cadeias de valor estratégicas como cereais, café, frutas, pecuária e florestas. Prevê-se igualmente o reforço de infraestruturas agrícolas, armazenamento e logística, com impacto direto na criação de emprego, redução de perdas e melhoria da eficiência produtiva. Os primeiros passos de adesão foram dados em 2025. Será implementado em Angola entre 2026 a 2030, com particular incidência nos corredores do Lubito e de Malange. Com o AgriConnect, o que é que estamos à procura? É de encontrar os financiamentos para a agroindústria, a indústria transformadora, e para a montagem da logística. Quando começamos a falar em 6 milhões de hectares de soja, mesmo que seja feito pelos pequenos agricultores, estamos a falar de 6 milhões vezes 3, dá 9 mil milhões de toneladas. É preciso pensar em termos de silos, é preciso pensar em termos de fertilizantes para cobrir isto. Os fundos públicos sozinhos não suportam, não aguentam. Mais de 50% da população angolana é jovem e grande parte reside nas zonas rurais. O projeto inclui a juventude, mas muito mais jovens mulheres. Prevê abranger mais de 700 mil produtores e criar mais de 400 mil empregos. O produtor produz, mas não produz o suficiente para encher um silo de 40 mil toneladas. Quer dizer que são vários produtores que vão vender naquele ponto o seu produto. Esse mecanismo temos que montar. Alguém tem que ter o recurso para comprar essas pequenas produções para enchermos o silo. Senão o silo não vai encher. E do outro lado temos o setor empresarial, que pode produzir muito, em grande quantidade, mas não pode matar o pequenino. O pequenino também tem que sobreviver. A visão do governo angolano é aumentar a produção e a produtividade agrícola, reduzir os custos com a importação, diversificar a economia e atingir a segurança alimentar. O setor da agricultura, pecuária e florestas cresceu em média 5% e o seu peso na estrutura econômica passou de 14,6% em 2021 para 19,1% em 2025. Não obstante a este desempenho, do qual nos orgulhamos, reconhecemos que ainda temos de vencer desafios importantes, nomeadamente a fragmentação das cadeias de valor, o acesso limitado a mercados, a financiamento e a tecnologia, bem como a insuficiência de integração dos pequenos produtores na economia formal. O projeto regional do Banco Mundial, Compacto AgriConnect Angola, chega ao país numa altura em que o setor agrícola continua a desempenhar um papel capital para a diversificação e desenvolvimento da economia. Está assim dado um dos passos fundamentais para uma base consistente e sustentável da agricultura. Cristóvão Tingão e Nathaniel Lofa, TPA. O Presidente da República, João Lourenço, felicitou o povo e o governo moçambicano pela celebração do 51º aniversário da independência daquele país que hoje se assinala. Na mensagem enviada ao homólogo moçambicano Daniel Chapo, o chefe de Estado angolano transmitiu em nome do Executivo e no seu próprio votos de prosperidade ao povo moçambicano, informa os serviços de imprensa da Presidência da República. João Lourenço sublinhou que Angola e Moçambique partilham um passado comum e uma trajetória
trajetória assente em relações de solidariedade e cooperação que se têm fortalecido em benefício do progresso e desenvolvimento dos dois países. O Presidente da República destacou igualmente os laços sólidos de amizade e de entendimento existentes entre os dois Estados, que favorecem o aprofundamento da cooperação nos domínios político, económico e social. Na mensagem, o Presidente João Lourenço desejou ainda saúde, sucesso e prosperidade ao Presidente Daniel Chapo e ao povo da República de Moçambique. Fazemos intervalo a seguir. Sejam de novo bem-vindos. Luanda acolhe nos dias 9 e 10 de julho o segundo Fórum Internacional da Mulher para a Paz e Democracia, um evento que surge por iniciativa do Presidente da República, João Lourenço, e tem como objetivo principal abordar o empoderamento feminino na liderança para a paz e crescimento inclusivo do continente. O Centro de Imprensa Aníbal de Melo, em Luanda, acolheu o ato de lançamento do segundo Fórum Internacional da Mulher para a Paz e Democracia, uma plataforma de debate e compromisso político orientada para o empoderamento feminino, a resolução de conflitos e o desenvolvimento sustentável em África. O evento, realizado de 2 a 2 anos, surge por intermédio de uma iniciativa do governo angolano, na pessoa do Presidente da República e campeão da paz, em parceria com a Unesco e a União Africana, e decorrerá nos dias 9 e 10 de julho do corrente ano, à margem da 4ª edição da Bienal de Luanda. A realização do Fórum insere-se no quadro dos esforços do Estado angolano e dos parceiros internacionais para reforçar o papel das mulheres na promoção da paz, da segurança, da democracia, da boa governação e do desenvolvimento sustentável de África. O encontro vai reunir especialistas nacionais e estrangeiros para uma reflexão à volta da participação ativa da moderação da paz e da mediação de conflitos e deverá passar igualmente em revista as questões que têm a ver com a inovação tecnológica, educação, igualdade de género, empoderamento feminino, inclusão financeira e estabilidade democrática. Sob os objetivos, visam no essencial promover o fortalecimento da liderança feminina como fator estratégico na consolidação da paz, da cultura da não violência, da democracia, da governação inclusiva e do desenvolvimento sustentável em África. De igual forma, reforçar o diálogo sobre o papel das mulheres nos processos de paz, mediação e reconciliação. Promover a participação feminina nos processos de tomada de decisão política, económica e social. Partilhar experiências e boas práticas de liderança feminina. Identificar soluções para os desafios relacionados com a participação das mulheres nos processos de desenvolvimento e, de igual forma, fortalecer a rede de cooperação entre governos, organizações internacionais, academia, o setor privado e a sociedade civil. O segundo Fórum Internacional da Mulher para a Paz e Democracia terá lugar numa das unidades hoteleiras da capital angolana. Vai reunir cerca de 350 participantes e 33 preletores, afetos às várias instituições que lidam com temas do empoderamento feminino no continente africano. Esta segunda edição do Fórum Internacional da Mulher decorre num momento especial marcado pela celebração dos 25 anos da Resolução 1325 de 2000 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre mulheres, paz e segurança, instrumento que reconhece o papel central das mulheres na prevenção e resolução de conflitos, na mediação e na construção da paz e nos processos de tomada de decisão. No ato da apresentação do programa do evento, que contou com a participação de jornalistas, o Secretário de Estado para a Comunicação Social, na qualidade de porta-voz, Secretário de Estado para a Família e Promoção da Mulher, Secretário de Estado para a Saúde Pública e o embaixador Diekumpuna Cita José, coordenador do Comitê de Gestão da Bienal de Luanda, ficou patente que o evento deve resultar em recomendações e propostas concretas alinhadas às aspirações das mulheres africanas, contribuindo deste modo para o fortalecimento de políticas voltadas à promoção da igualdade.
e inclusão. Vamos também saudar. O Ministro do Interior, Manuel Homem, apelou esta quarta-feira aos efetivos da Polícia para fazerem o seu registro eleitoral oficioso e a prova de vida. Manuel Homem e outros membros da direção do Ministério efetuaram hoje o seu registro eleitoral. É o cumprimento de mais um dever de cidadania. O registro eleitoral oficioso é condição importante para que no próximo pleito eleitoral cada cidadão esteja apto para votar. Na manhã desta quarta-feira, o Ministro do Interior, Manuel Homem, chegou ao BUAP da Ingombota e depois da senha cumpriu com a atualização dos dados. A campanha tem um lema bastante sugestivo, né? O país chama por nós e urge efetivamente que esta responsabilidade cívica de cada angolano seja materializada. Nós temos direitos e deveres enquanto cidadãos e este é daqueles deveres que todos nós, enquanto cidadãos, devemos materializar. O Ministério do Interior faz parte dos órgãos com elevado número de trabalhadores. Manuel Homem apela, sim, a todos ao registro eleitoral oficioso. Somos mais de 230 mil efetivos. O que estamos aqui hoje a fazer é também uma chamada de atenção aos nossos efetivos de que todos devem se juntar a este chamamento do registro eleitoral para que possamos também assegurar o exercício cívico que nos caracteriza enquanto uma instituição comprometida com os valores de um país que devemos todos continuar a preservar. Foi o Ministro, os secretários de Estado e demais entidades do Ministério que destacam a importância do bilhete de identidade no processo. É um exemplo que deve ser seguido por todos, um exemplo de exercício de cidadania. E veja que isso tem duplo efeito, não é? Começamos a valorizar tudo que nós temos, incluindo e principalmente o bilhete de identidade. Essa é uma das funções do bilhete de identidade, garantir-nos o acesso ao exercício do nosso direito de cidadania. Informação relevante para os efetivos da Polícia Nacional. O registro obedece a algumas regras. Regras cumpridas pelo Comandante-Geral da Polícia Nacional no ato da sua atualização. Primeiro que é um ato de cidadania e segundo as normas devemos estar a civil. E como me encontro uniformizado, porque venho do local de trabalho e tinha uma situação em concreto, tinha que estar uniformizado, tive que me descaracterizar de modos que na imagem não aparecesse como se estivesse fardado, portanto uniformizado. Este ato é realizado a pessoal, a paisana, a civil. Por esta razão é que tirei os passadores. Efetivos dos vários órgãos do Ministério do Interior chamados a proceder o registro eleitoral oficioso e prova de vida. As jornadas político-patrióticas da OMA prosseguem no BIE com a promoção de uma feira regional de produtos agropecuários da região Centro e Sul, que é produzida maioritariamente por mulheres. Os trabalhos seguem e a OMA avança com as jornadas políticas e patrióticas desenvolvidas na província do Bié pelo Secretariado Executivo Nacional da Organização da Mulher Angolana. Os caminhos foram dar ao município do Andulo, onde o terceiro dia foi aberto com um ato político de massas orientado pela líder da OMA, Emília Carlota Dias. Pediu mais trabalho para a vitória do partido em 2027. E fico com orgulho, aqui nesse púlpito, falar de paz e, sobretudo, dos ganhos que o MPLA teve nos municípios, que é de Inhareia e que é de Andulo. Hoje Andulo é o bastião do MPLA. E a nossa presença aqui é para reforçar, é para consolidar esta vitória. E esta luta que tiveram. Andávamos com a cabeça para baixo, porque achavam que eram os donos. Não são mais. Não são mais. Estamos aqui.
marcamos presença e vamos continuar, porque viemos consolidar. E conto convosco, mamães. Porque a mamãe determina o voto. A mãe, quando sai de casa, leva todos. Leva o pai, leva a mãe, o marido e leva os filhos. Ninguém fica em casa, vão todos votar no MPLA e no líder. Depois, abriu a Feira Regional do Empreendedorismo Feminino, Centro e Sul, que juntou mulheres engajadas no aumento da produção nacional e garantia da segurança alimentar do país. Benguela trouxe vários tipos de peixe. Trouxemos choco, trouxemos peixe carapau, trouxemos peixe atum, trouxemos pescada. Tenho bombô, tenho vinhame, tem batata doce, tem matila, tem vinguandanguanta. As feirantes juntaram e partilharam ideias no município do Andulo com a realização do Fórum de Negócios. Participaram as províncias do Bié, Huambo, Benguela, Cubango e Malange. A mulher angolana já demonstrou que sabe trabalhar, já demonstrou que sabe produzir, já demonstrou que sabe sustentar a família e resistir às dificuldades da vida. O desafio agora é ajudá-la a crescer com mais método, mais informação, mais articulação e maior acesso às condições que lhe permitam transformar esforço em resultado econômico mais forte. A OMA deve ser também uma ponte nesta frente para ajudar estas mulheres. Ponte entre a mulher e a informação. Ponte entre a mulher e a oportunidade. Ponte entre a mulher e os mecanismos que a podem ajudar a crescer, através das nossas parcerias. O dia encerrou com visita às antigas militantes da OMA no quadro do programa Onde Anda a Minha Camarada. A proximidade do município de Luau aos corredores regionais e aos mercados da África Austral coloca a província de Mochico-Leste numa posição estratégica para a promoção do comércio transfronteiriço e para o escoamento da produção nacional. O que se pretende é promover a industrialização e melhorar o ambiente de negócios para o crescimento económico da província. Criada no âmbito da nova divisão político-administrativa, a província do Mochico-Leste tem potencialidades económicas para o investimento, industrialização e transformação produtiva. O corredor do Lubito é tido como um importante eixo para a interligação do comércio regional e internacional. Governantes, empresários, especialistas e parceiros institucionais juntam-se em conselho consultivo promovido pelo Ministério da Indústria e Comércio para debater temas sobre os caminhos para o crescimento sustentável de Angola. O tema que convoca os nossos melhores esforços, integrar, produzir e comercializar caminhos para o crescimento sustentável, está alinhado com a matriz de desenvolvimento que preconizamos para a nossa região. Num cenário global marcado por disrupções nas cadeias de abastecimento, a aposta na produção interna e na agregação de valor deixou de ser uma mera opção de política econômica para se tornar num imperativo geopolítico. É neste quadro que a indústria e o comércio jogam um papel decisivo. Cada unidade industrial que abre serve para aumentar a produtividade, transformar recursos em bens, criar valor acrescentado e fortalecer a base empresarial angolana. O Mochico-Leste representa uma nova fronteira de oportunidades para Angola. A sua localização privilegiada, as suas potencialidades agrícolas, os seus recursos naturais, a proximidade aos mercados regionais e a sua posição estratégica nos corredores de transporte e comércio da África Austral e já agora também da África Central, se assim quisermos, conferem-lhe um papel determinante na construção de uma economia mais integrada, competitiva e orientada para o futuro. O grande objetivo do governo é consolidar uma base industrial mais robusta,
territorialmente mais equilibrada, tecnologicamente mais preparada e mais ligada às cadeias produtivas nacionais. Conseguimos quebrar o ciclo de crescimento econômico anualizado que vínhamos tendo durante alguns anos. Importante porque abrimos novos desafios, que são os desafios da integração regional na SADC. Importante porque também aderimos e estamos a trabalhar no desafio maior, que é a integração na zona de comércio livre continental africano. Para a promoção da segurança alimentar e o reforço da capacidade produtiva, o ministro da Indústria e Comércio procedeu à entrega de 5 mojeiras de milho e uma para o descasque de arroz às cooperativas agrícolas do Mochico Leste, numa atividade que culminou com uma feira agrícola e visitas ao terreno onde será construído o futuro polo industrial, bem como visitou o movimento feito no posto fronteiriço do Luau. Temos previsão do tempo a seguir. Saímos para o último intervalo do telejornal. Fique por aí. Até já. Estamos de regresso para a última parte do telejornal. Os restos mortais do jornalista da televisão pública de Angola, Manuel da Conceição, vão a enterrar no sábado de manhã no cemitério da Santana e o velório será para sexta-feira, às 19 horas. Manuel da Conceição faleceu ontem vítima de doença prolongada numa das unidades hospitalares de Luanda. As edições de novembro celebram 50 anos de existência e hoje prestaram homenagem aos trabalhadores que ao longo das últimas décadas contribuíram para a afirmação da empresa como uma das principais referências da comunicação social angolana. O secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, destacou o papel estratégico da instituição. 50 anos depois da sua criação, a Edições de Novembro reuniu trabalhadores, gestores e convidados para uma cerimónia de reconhecimento daqueles que ajudaram a escrever a história da empresa. Momentos de emoção, num ato que serviu também para enaltecer o percurso de uma instituição que acompanhou os principais acontecimentos da vida nacional. Os profissionais e quadros da Edições de Novembro foram e são verdadeiros soldados da democracia e da cidadania. E é nesta missão que todos os profissionais são chamados a dar o seu melhor, cada um na sua área respectiva, contribuindo assim, no final, para uma prestação de serviço público de qualidade e sucesso que responda e corresponda aos anseios da população. Aliás, o ato que aqui nos reúne, de homenagem e entrega de menções honrosas, é o bem demonstrativo da responsabilidade que se espera que esteja presente na ação de cada profissional. O reconhecimento foi dirigido a funcionários de diferentes gerações, desde profissionais que acompanharam a empresa há várias décadas, até quadros mais jovens que hoje dão continuidade ao legado construído ao longo dos anos. Neste momento, a nossa maior preocupação é o nosso parque gráfico. Não temos ainda um parque gráfico a condizer com aquilo que são já as exigências da atualidade. Nós precisamos de um parque gráfico novo
e já é essa promessa por parte do titular do Poder Executivo. Esperamos que nos próximos dias ou nos próximos meses tenhamos já um parque gráfico novo. Para a administração, celebrar os 50 anos da Edições Novembro passa necessariamente por reconhecer o capital humano que permitiu o crescimento e a consolidação da instituição, num contexto marcado pela transformação digital dos meios de comunicação. Entre os homenageados nesta primeira fase constam figuras de reconhecido mérito ligadas ao jornalismo, à literatura e à comunicação social angolana, entre as quais Arnaldo Santos Andrade, Roberto Almeida, Aníbal de Melo, Adelino Marques de Almeida, David Mestre, Vítor Silva, Luís Fernando, António José Ribeiro, Manuel Rui Monteiro, Caetano Júnior e Rogério Tutti, João Lurraco, Stanislau Costa, entre outros. Demos o nosso modesto contributo e esse reconhecimento representa, como eu disse há pouco, essa responsabilidade de continuarmos dignos de ter pertencido ao Jornal de Angola, primeiro, que é uma das maiores escolas do jornalismo em Angola, e de ter tido a oportunidade de conviver, lidar, trabalhar com grandes profissionais, alguns dos quais já não fazem parte do mundo dos vivos. Todas as semanas saía uma crónica que era intitulada Memórias da Ilha, que tinha assim um coqueiro, o título que foi dado pelo David Mestre, não é? Sugerido. E durante anos largos eu publiquei coisas que eu achava que tinham a ver com acontecimentos diários, sobretudo naquela altura vivia-se uma situação política muito ativa e muito viva, não é? Eu entendo que estar no meio destes gigantes do jornalismo, não só da casa, mas do jornalismo angolano, é seguramente o melhor que podia ter acontecido nos últimos tempos. Que isso seja um marco, um período de reflexão, que os mais novos possam daqui pegar o bastão e se prepararem para dar continuidade, não é? Porque nós que chegamos há mais tempo estamos de saída. A cerimónia de homenagem e distinção dos trabalhadores integra o programa comemorativo dos 50 anos da Edições Novembro, um momento que assinala 5 décadas de dedicação à informação, à promoção da cidadania e ao fortalecimento da comunicação social angolana. Por hoje está feito o telejornal. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite. Até amanhã. Fique bem.